pessoal, tudo bem? Vamos para aquela revisão rápida sobre conjuntos numéricos. Bora lá? Então tá. Quando a gente fala de conjuntos numéricos, a gente tem que lembrar que a gente está falando de conjunto. Então, rapidamente, quando eu falo, por exemplo, que eu tenho um conjunto N de números, sei lá, eu posso falar que nesse conjunto eu tenho o número 0, 3, 2, na verdade eu tenho 3, sei lá, o 2, o 3 e o 4. Então eu tenho um conjunto numérico qualquer, tudo bem? Lembrando que a notação sempre letra maiúscula para representar um conjunto numérico igual os números separados por vírgula. Porém, quando a gente está falando de conjuntos numéricos, teorema de conjuntos numéricos, a gente está falando muito mais do que simplesmente um conjunto com alguns números. A gente está falando sobre, aqui nesse vídeo, a gente quer falar um pouco sobre a ideia de conjuntos mesmo. Conjuntos como, por exemplo, o primeiro de todos, que é o conjunto dos números naturais. Eu propositalmente já chamei esse primeiro conjunto de N. Por quê? O conjunto dos números naturais ele é representado por uma letra N estilizada. Ela tem mais um tracinho, né? Como se ela tivesse como se ela tivesse um tracinho aqui do lado aqui, ó. Vou tentar apagar aqui, fazer mais bonitinho aqui rapidão. Vamos lá. Então, ele tem um tracinho um pouco do lado aqui, não ficou muito melhor, mas assim. E aí este sim, esse N representa o conjunto dos números naturais, que começa com o número 0, vai para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5. A gente vai pôr reticências, que vai indicar que isso tende ao infinito, ou seja, que essa contagem, né, essa contagem de 1 em 1, ela continua até o infinito. Tudo bem, gente? E a gente fecha aqui para delimitar. Esse conjunto de números naturais era perfeito, servia basicamente para contagem, então era para contar. Né? Eu vou usar isso para fazer a contagem, então ele é bem intuitivo. Eu tenho 0, eu tenho nada, não tenho nada, eu não conto nada, eu tenho 0. Eu tenho um objeto, eu tenho 1. Eu tenho 2, eu tenho 2, e assim sucessivamente. O problema desse conjunto era, por exemplo, fazer uma conta como essa, 5 menos 7. Óbvio que vocês todos sabem, ou deveriam saber, que esta conta tem como resultado o menos 2. Tudo bem? Porém, o menos 2 não pertence, ele não pertence aos naturais, ou seja, não está dentro dos naturais. Para isso, então, surge a necessidade de um conjunto novo, que usa a letra Z, estilizada também, ou seja, com um tracinho, e nós chamamos de inteiros. Aqui eu começo vindo já do menos infinito, então eu amplio a ideia de conjunto numérico. O meu conjunto numérico dos naturais era do zero para o mais infinito, para o infinito positivo. Esse ele já começa lá no menos infinito, então ele é infinito nas duas direções. E aí eu começo menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e mais uma vez eu vou colocar o infinito positivo aqui. Tá difícil de fechar essa trem aqui, vamos lá. E fecho do lado de cá também, tudo bem? É nítido, se vocês olharem, que aqui já começa uma coisa interessante. O conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Eu também posso dizer que os naturais, né, eu posso usar uma outra linguagem aqui, revisando a linguagem de conjuntos, está contido, porque é a relação conjunto-conjunto, nos inteiros. Tudo bem? Ou poderia falar que os inteiros contêm, aí você vai estar ao contrário, o conjunto dos números naturais. Porque é nítido você ver que esse 0, 1, 2, 3 começa a repetir essa sequência dos números naturais. Tudo bem? Então, eu resolvo o problema dos naturais, criando o conjunto dos números inteiros. Então, a partir de agora, eu possuo uma resposta para 5 menos 7. Agora, nós temos um outro problema. Que outra situação matemática que não tem solução nesses dois conjuntos que eu já tenho, professor? Por exemplo, se eu quisesse dividir o número 1, dividir ele por 2. Se eu for dividir o 1 por 2, vai acontecer um problema. Eu não tenho como representar, presta bem atenção, eu não tenho como representar este resultado nos números inteiros. Esse resultado pode ser representado de duas formas, né? Ou com uma notação fracionária, tudo bem? Ou com uma notação decimal. Então, eu posso fazer 0,5 ou 1 sobre 2. As duas notações representam 1 dividido por 2, ou o quociente dessa divisão. Falando em quociente, para representar esses números, foi criado, então, o conjunto dos números racionais. Esse aqui ficou bem redondinho, tá?
que é representado pela letra Q por conta de quociente, que é o resultado de uma divisão. Aqui existe uma mudança muito abrupta na ideia de conjuntos numéricos. Por quê? Até os inteiros eu enunciava os meus elementos naturais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e eu dava para vocês a ideia de sequência de 1 em 1, né? No Z também, começando do menos infinito, somando 1 e diminuindo até chegar no 0, e aí começo a somar 1, continuo somando 1 e vou para o mais infinito. Então você percebe, menos 1, menos 3, mais 1, menos 2, mais 1, menos 1, e assim sucessivamente. Então aqui eu só vou enunciar, eu só vou falar como é que você acha um antecessor e um sucessor no conjunto, e eu tenho todos os números ali subentendidos, ok? Nos racionais isso já não é mais possível. Então o que eu faço? Eu vou dar uma descrição de como o conjunto é, ou seja, eu vou descrever os elementos, né? Eu vou falar, olha, o número aqui é baixinho, é gordinho, é alto, é loiro, é negro, tem olho puxado, não tem. Eu vou dar características desse número, estou fazendo, lógico, uma alusão a características físicas, para que você possa entender, enxergar esse número e reconhecer pelas características dele se ele pertence ou não ao conjunto dos números racionais. Vamos lá. Então eu posso falar assim, usar o x como variável, x. Existe um número x, tal que x pode ser escrito na forma de a, ou um outro número qualquer, dividido por b, o quociente, né? Essa notação fracionária. Aí, só que isso tem uma regra, o a e o b pertence ao conjunto dos números inteiros, tudo bem? E, né, o b tem que ser diferente de zero. Por que isso acontece desta forma? A e b tem que ser inteiros, ou seja, isso é uma regra, tem que estar dentro do conjunto dos números inteiros. E o b tem que ser diferente de zero, porque eu não posso ter um divisor, o b faz papel de divisor, né, que ele estaria no lugar do 2 aqui, ele não pode ser zero. Tudo bem? Então, se o número puder ser representado dessa forma, ele é um número racional. Então, aqui há muita confusão, às vezes, pelos alunos. Por exemplo, eu poderia falar que menos 2 é um número racional? Eu posso dizer que o menos 2 é racional e inteiro. Ele não é natural, porque ele não pertence aos naturais. Mas ele é racional e inteiro. Como que eu posso provar, por exemplo, que o menos 2 é racional? Muito simples. Basta eu olhar, pensar numa maneira de escrever ele desta forma, obedecendo estas regras aqui, ó. Então vamos lá. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar menos 4, que é um número inteiro, ou seja, meu A já é inteiro, menos 4 vem depois do menos 3, então ele é um número inteiro, tá valendo. Vou dividir por 2, que também é um número inteiro e também é um número natural. Então, beleza, tá perfeito. A e B são inteiros. O B tem que ser diferente de zero. 2 é diferente de zero. Logo, isso me dá menos 2 e eu posso dizer que menos 2 é um número racional, assim como também é um número inteiro. Tudo bem? Então, eu formei aqui 3 conjuntos numéricos. Bem rapidamente, só para a gente ter uma ideia. Quais são os pontos principais aqui? Primeiro, os conjuntos vêm como uma necessidade dos matemáticos organizarem alguns tipos de números e terem algumas regras pré-estabelecidas. Segundo, cada conjunto numérico tem limitações referentes a alguma operação. Por exemplo, a subtração não é fechada nos naturais, ou seja, nem todo número subtraído, 2 números naturais subtraídos dão um natural. Isso vai acontecer também com a divisão nos inteiros, e aí eu tenho os racionais. A partir daqui, eu vou mostrar um desenho, tudo bem? Eu vou mostrar um desenho só para a gente acelerar o processo. Esse desenho está bem claro aqui, eu tenho um retângulo dentro de outro. Se eu olhasse numericamente, esse aqui é o conjunto dos números naturais, meu nzinho, que está dentro, por sua vez, está dentro do z, que são os números inteiros, que por sua vez está dentro do q, que são os números o quê? Racionais. Até aqui eu espero que todo mundo tenha entendido. Ou seja, o conjunto Q aborda todos os outros, os inteiros e os naturais. Acontece que os matemáticos se depararam com um outro tipo de número, do qual eles não estavam acostumados. Por exemplo, a raiz quadrada de 2, o número π, a raiz quadrada de qualquer número primo, por exemplo, sei lá, raiz quadrada de 17. Esses números têm uma característica, por exemplo, o resultado desta conta aqui, não é possível, eu não consigo escrever isso na forma de A sobre B.
Ou seja, eu não consigo escrever respeitando essas regras aqui. Isso criou toda uma categoria nova de números, tá? Que não está dentro de nenhum desses conjuntos, está totalmente fora. Então a gente desenha aqui fora, vou até fazer de outra cor, vou pegar um roxinho aqui, ó, fazer de outra cor. Então você desenha um pedaço aqui fora, pode ser um pedacinho só para ficar bonitinho aqui, vamos ver se vai ficar legal, isso. E a gente chama, alguns livros chamam de I, ou a gente pode chamar de quê? O complemento de quê? Tudo bem? Que a gente põe aqui o complementar de quê, tá? Essa é a ideia aqui. Para que eu estou mostrando tudo isso para vocês? Porque se eu pegar aqui, né, por exemplo, eu pego vou pegar um retângulo aqui, só para facilitar a nossa vida, e eu vou juntar todos esses dois. Percebe que o conjunto dos números irracionais mais o conjunto do Q, vou pôr até um mais aqui no meio, aqui, ó, para dar a ideia de que eu estou juntando mesmo. Tudo bem? Deixa eu só dar um mais aqui entre os dois. Um não está dentro do outro. Se eu juntar tudo, eu vou encontrar o conjunto dos números reais. Ou seja, todos os números que estão sobre a reta numérica, que vocês usam em função, em equação, em plano cartesiano, aquela retinha do eixo x e do eixo y, que tem todos os números, ela é a junção de todos os números racionais mais os irracionais. Tranquilo até aqui? O que aconteceu? Né? O que vai ficar para os próximos vídeos, para os próximos passos? A partir daqui, nós vamos descobrir que a gente tem um probleminha nos reais em relação a uma operação. E aí a gente vai tentar solucionar esse problema e para isso, óbvio, fica meio claro, nós vamos criar outro sistema, outro conjunto de números, que a gente vai chamar de números complexos. Tudo bem? Então eu vou terminando por aqui, tá? Eu espero que tenha dado para vocês entenderem tudo. Até mais. Tchau, tchau.